A gente vem vindo nos 2 últimos domingos vendo sobre as moradas, né? O castelo interior. E hoje nós vamos adentrar, com a graça de Deus, em mais uma morada, né? Vamos aprender como adentrar nessa terceira morada. No primeiro final de semana, nós vimos a primeira morada, que é o momento em que nós somos tocados por Deus, pelo amor de Deus, e deixamos o pecado, deixamos de ser mundano e pecador e buscamos a ser santos, assim como Carlo Putz, assim como Santa Teresinha, assim como tantos outros santos, né? E Deus está nos dando essa graça porque Ele quer que nós adentramos esse castelo para encontrar com Ele, que Ele está no mais íntimo da nossa alma. Então, a primeira morada, nós deixamos o pecado, abandonamos o pecado. Recapitulando, né, para a gente ir pegando o fio da meada. Nas segundas moradas, na primeira morada diz assim, ó, eu até anotei para nós ir seguindo eu quero romper com o pecado, né? Eu quero romper com aquela situação que me limita a chegar até Deus, né? Aquilo que rompe o meu relacionamento com Deus. Então, eu busco a confissão e eu me decido ali, Senhor, eu quero. Mas para eu adentrar na segunda morada, eu preciso, com essa decisão de abandonar o pecado, eu preciso ter uma vida de oração. Porque sem a vida de oração, eu não consigo romper com o pecado. Por quê? Porque a graça de Deus, a vida de oração é o toque da graça de Deus em nós. Então, na segunda morada, eu adentro mais uma sala desse castelo, né? E chego lá na segunda morada. Mas o meu objetivo é chegar até Jesus, até Deus, o centro da minha alma. E para isso, na segunda morada, nós buscamos a vida de oração, mas nós precisamos dessa conexão e dessa abertura. E o que quer dizer isso? Eu preciso dessa ligação com Jesus e uma abertura para que essa graça aconteça em mim. Sem esse toque da graça, as coisas não vão acontecendo. Eu não vou conseguir romper com o pecado. E um meio para nós viver essa vida de oração é a Eucaristia, a Santa Eucaristia. É o momento em que nós temos essa conexão com Jesus. É o momento em que Jesus desce do céu e Ele toca em nós. Assim como aquela mulher que sofria de hemorragia, que tinha aquele problema de tanto tempo, que buscou, né, cura por muitos anos, e ela precisou ir tocar a Jesus para ser curada, nós também precisamos desse toque de Jesus. Só que nós temos a graça que Ele vem até nós na Eucaristia. Então, Jesus, Ele vem ao nosso encontro para que nós nos fortifiquemos. A Eucaristia é o alimento da nossa alma. É aquilo que vai nos dando força para viver essa luta contra o pecado. E nesse momento em que a gente vive nessa morada, que vai ser para o resto da vida, né? Nessa morada a gente adentra ela, mas a gente vai ter que permanecer com o que a gente vive nela, que é a vida de oração, para a gente ir dando passos. Nessa morada é uma luta com o próprio demônio que nós travamos. Por quê? Porque quando eu me decido a viver uma vida de oração, o demônio já enxerga e ele vê assim, não, esse era meu e eu estou perdendo. E eu estou perdendo para aquele que já venceu. Ele está perdendo para Deus. Ele está perdendo para Jesus, que se deu por amor.
Então é uma luta que nós travamos contra o próprio demônio. E nessa luta nós precisamos perseverar. Vai vir muitas tentações. Vai vir muitas tentações. Vai vir o sono na vida de oração. Vai vir tudo que nos desconcentra, nos tira da presença de Deus. E aí, nós precisamos perseverar. Quando vir tudo isso, todas as tentações, tribulações, quando o demônio tentar nos tirar dessa morada, a porta para a terceira morada é a perseverança. Eu só vou conseguir adentrar na terceira morada quando eu perseverar na vida de oração. Aí eu estou conseguindo romper com o pecado, vivendo a vida de oração e abro a porta da terceira morada. E aí eu preciso olhar para a minha vida. Está havendo mudança? Esses passos, essas moradas que eu já vivi, ela está surgindo efeito na minha vida? Se a minha vida de oração não está surgindo efeito, tem algo errado em mim. Se a minha Eucaristia, quando eu me encontro com Jesus, se não está surgindo efeito em mim, eu não estou vivendo a segunda morada ali na essência como ela precisa ser vivida. Então, eu não estou conseguindo me conectar com Jesus. Eu não estou buscando a Eucaristia. Porque a Eucaristia, na medida que eu busco ela, Deus vai modificando. Deus vai fazendo em mim. Deus vai realizando a obra dele em mim. Então, perseverando nessa vida de oração, Santa Teresa diz assim, que se eu não retroceder, eu não vou percorrer. Não, se eu não retroceder, eu percorro. Se eu não voltar na vida velha, eu estou percorrendo, eu estou crescendo. Por quê? Vamos entender isso. A vida de oração nós já vivemos e aprendemos muito, a Josi sempre fala isso, que não tem que parar. Nossa vida espiritual não tem uma parada. Eu parei aqui, eu adentrei, cheguei na segunda morada e aqui eu estagnei, parei ali. Não. Ou eu volto à vida velha, ou eu continuo evoluindo. Eu não consigo parar. E a tendência nossa, se nós não vamos para frente, a tendência é só voltar. É só cair ladeira abaixo, né? Então, os sinais que eu estou progredindo é um começo a ter uma presença, uma pressa, uma vontade de amar a Deus. Então, se eu estou vivendo tudo isso na primeira e na segunda morada, e eu estou sentindo essa pressa, não, eu preciso rezar mais, eu preciso, além do domingo, eu preciso viver mais um dia da semana, experimentar essa conexão com Jesus, esse toque de Jesus na Eucaristia. Aí eu vou sentindo o desejo, a vontade de encontrar Jesus em mais momentos do meu dia na minha vida de oração. Eu já rezava o terço, eu já fazia, ia para a Santa Missa no domingo, mas eu quero me encontrar com Jesus na quarta, mais um dia da semana, e eu quero viver a experiência da palavra, todos os dias. Então isso já é um sinal que eu estou progredindo. Eu tenho sede, mais sede de Jesus. E o que é a terceira morada? Então, a terceira morada é o que se caracteriza, mesmo a terceira morada, é que nós vamos entrar em uma via de purificação. E o que é isso? Quando a gente fala em purificação, a gente já imagina assim, algo sendo esmagado. Vocês não imaginam? Quando eu fui ver tudo isso, eu imaginei, agora o bicho vai pegar. Tava bom demais, né? Até romper o pecado, a gente vai se esforçando, um escora aqui, outro escora ali, a vida de oração é um pouco difícil pra gente, né? Mas a purificação é algo que vai doer.
o que é purificação? A palavra purificação é tornar puro, sem mancha, né? Então, para eu me tornar puro, eu vou ter que tirar algo que está impuro de mim, né? Tirar as manchas, tirar aquela mancha do pecado, tirar aquela tendência, aquela inclinação do pecado original, tirar o mato do menino. Porque sair do mato é quando a gente deixa o pecado, né? E tirar o mato, tirar isso que está grudado em nós é a parte mais difícil. Jesus, ele não vem e diz assim, ele não vem com violência e diz assim para nós, não, agora você vai ter que viver isso e é algo forçado. Não. Deus nos criou livre e é nessa liberdade que Deus quer realizar em nós essa purificação. Porque lá na palavra diz assim, eis que estou à porta e bato. É nessa liberdade. Jesus, ele não entra abrindo a porta, entrando, invadindo a nossa alma. Ele quer livre acesso, né? E para nós darmos livre acesso para Jesus, nós temos que nos abrir a esse toque de Jesus. Então, as terceiras moradas, elas são divididas em duas partes. A primeira parte, eu busco a minha purificação. E a segunda parte, Deus me purifica. Então, a primeira parte, eu busco a minha purificação. Isso vai acontecer quando eu me conheço, quando eu olho para o mais íntimo da minha alma e eu sei aonde dói. Eu sei a inclinação que eu tenho. Eu olho para minha vida e vejo, não, eu tenho a inclinação com esse pecado. Eu tenho uma inclinação a sentir raiva, a um ressentimento. Opa, aqui eu preciso purificar. Eu tenho uma inclinação ao sexo desregrado. Opa, aqui eu preciso purificar. E isso são as nossas paixões, que vem desordenada pela mancha do pecado original, por tudo aquilo que nós fomos vivendo na nossa vida. Foi deixando marcas, foi deixando manchas. E isso, para purificar, dói. Porque eu vou ter que sair de mim mesma e fazer algo para ser purificado. Eu tenho uma tendência a me acomodar. Não, então eu preciso me purificar assim. Eu vou ter que sair de mim mesma e ir ao outro, a me entregar ao outro, a fazer algo por isso, por essa inclinação. E aí você me pergunta, mas como, Nancy? É uma vida de apostolado. É quando eu vou servir. Quando eu abandono a Nancy, deixo a Nancy de lado, as vontades dela, as inclinações dela, e eu olho para o outro. Eu vou amar o outro. Eu vou servir o outro. E como que eu faço isso? Um exemplo, né? É algo que vai doer na carne. Eu trouxe um exemplo um pouco concreto para vocês. Pedro, cadê o Pedro? Eduardo, você podia me ajudar fazendo um favor? Essas terceiras moradas, vamos trazer essa. Ô, Fafá, você podia me ajudar? É um pouquinho pesado, Jorge. Essas terceiras moradas é algo que vai triturar a nossa carne, que vai machucar, que muitas vezes pode sangrar, mas é algo que Deus quer fazer em nós. A nossa vida de apostolado é um servir. E as terceiras moradas é a nossa vida de apostolado. É quando eu fui encontrada por Deus, eu abandonei a minha vida velha
pela misericórdia de Deus. Eu busco a vida de oração, mas aí chegou a hora de eu agir. E a terceira morada é isso aqui. Essa foi a imagem que Deus me deu hoje de manhã. Por quê? Todo mundo conhece essa máquina? É uma máquina de moer carne, né? Então, é algo que vai triturar. Eu pensava assim, Senhor, porque o Senhor me deu uma máquina de moer café, que é mais fácil, né? Não, Ele queria uma máquina de moer carne. E aí, eu conversando com uma pessoa, ela me disse assim, mas faz bem sentido, porque é a carne nossa que vai triturar. E é isso. Vai doer, vai sangrar, vai moer. A nossa vida de apostolado é assim. Aí você me pergunta, o que é apostolado, Nancy? É o ministério que você serve. É aquilo que Deus te chamou para você viver e fazer. É para aquilo que você foi criado. Você tem um chamado à santidade. Você tem um chamado como Carla Cruz. Você tem um chamado como Santa Teresinha. Mas você tem um ministério para servir. Você tem um apostolado, é um caminho, é um meio para purificar. Isso aqui. Nós somos essa carne. Adão, você podia pegar o violão e dedilhar para mim, fazer um favor? Adão, você podia vir aqui um pouquinho? É a nossa carne que vai sendo colocada aqui, e vocês vão entender por que eu chamei o Adão primeiro. Vai ter bastante. Porque, tô tocando pra mim, por favor. Vai apertando aqui. Você vai apertando a Nancy quando se chama a Nancy para servir. E a Nancy pensa assim, mas logo hoje, em pleno domingo, que eu podia estar lá com a minha família, porque quando a gente vem pregar aqui, é uma purificação que acontece. Porque a gente deixa de viver o sofá gominha em chaves para você estudar, porque eu não posso passar por aqui de qualquer jeito. Porque Deus, Ele quer fazer em mim. E o Adão me chama. E eu penso assim, Adão, mas ele está sendo um instrumento para que eu adentre nessa terceira morada. E vai sangrar, vai moer, vai demorar um pouquinho para sair aqui, Adão. Sabe quem que é esse saquinho aqui? É Jesus. Jesus é o saquinho. Perdão, Jesus, por essa comparação. Mas o Senhor entende tudo isso. Foi o Senhor que colocou no meu coração. Porque é Ele que vai receber esse ato de misericórdia. Essa caridade que Deus está querendo trabalhar em mim. É Ele que vai receber o que está sangrando em mim. Vocês estão vendo que está saindo sangue aqui, né? É isso que acontece. Agora vamos chamar outro que nos chama para servir. É bem a Letícia mesmo. Vem a Letícia. Essa pessoa é aquela que diz assim: Nancy, você podia levar uns terços para casa e fazer lá na tua casa, no teu horário de descanso? Sim, porque ela está sendo um instrumento de Deus para que eu adentre na terceira morada. É quando o fundador da nossa comunidade vem e diz assim: nós vamos ter um encontro da educação e nós precisamos fazer uma faxina geral aqui para acolher o professor Felipe Neri. E aí eu chego e digo assim:
Ah, mas eu não posso, porque eu trabalhei a semana inteira. E eu não posso ir, porque eu tô cansada. Aí eu digo assim, não, eu não posso ir, porque eu quero ficar no meu sofá, olhando Chaves, assistindo Chaves, porque eu quero ficar lá com a minha família, os meus filhos. Isso aqui não vai acontecer. Essa purificação não vai acontecer. É quando eu aceito. Vai ter que moer essa carne. A peça pode estar virada? Pode estar. Mas a terceira morada é isso. É quando, Eduardo? O nosso fundador nos chama para servir no ministério de música, não só no domingo, mas ele nos chama para servir numa celebração aqui na comunidade. Tá moendo? E aí eu reclamo e digo assim, ah, mas de novo, por que o fulano não vem? É quando eu só vou adentrar nessa terceira morada, que é essa máquina, que é isso tudo. É quando eu compreendo que ele está sendo um instrumento de Deus. Vai sair, sabe por quê? Porque a carne vai passar por esse gargalo. Porque a Nancy precisa passar aqui, ó. É nesse gargalo que é a terceira morada. É isso que dói, que vai sangrar. Mas eu preciso compreender tudo isso. E eu só vou adentrar e viver essa experiência da terceira morada se eu me permitir ser triturada. Se eu me permitir sangrar. Então eu digo para você, quando alguém te chama para servir na comunidade, aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Quando Deus te chama para servir numa cozinha no dia do encontro, aproveite a oportunidade que Deus está nos dando de adentrar nessa terceira morada. Porque se eu não adentrar a terceira morada, eu não vou ter chance nem de ir para a próxima morada. E eu posso correr o risco de retroceder. É difícil, não é? Sabe por que é difícil? Porque a pessoa não quer se doar. Porque tem muitas paixões. Porque tem muito mato em nós. Porque a pessoa não quer sair do comodismo. Por isso que é sofrido. E quem que sofre? A obra de Deus sofre. Porque ela não vai para frente. A obra de Deus não acontece se eu não vivo o meu apostolado. A comunidade não acontece se eu não vivo o meu apostolado dentro da comunidade. Então eu preciso viver. Se não passar, não. Vamos deixar assim. É isso. É quando nós nos determinamos a viver, a passar por esse gargalo. É isso que Deus quer. É esse sim generoso que Deus precisa. De um coração que se doa. Assim como o coração de Santa Teresinha, que ela amou, que ela gastou a vida dela por amor.
isso, essa dor que vai causando em nós, nesse apostolado, é o resultado. E Santa Teresa diz que se não tem dor, não tem apostolado. Eu não estou vivendo a caridade. Eu não estou vivendo o verdadeiro apostolado. Porque amar dói. E quando eu olho para o outro, eu preciso ver que é Jesus que está ali. Quando eu olho para a comunidade, eu preciso viver que foi Jesus que desejou esse carisma. Eu preciso olhar e ver que Jesus está aqui, que Ele é o centro, que não são as pessoas, que não é a Nancy que está aqui pregando hoje, porque a Nancy é isso aqui, ó. Que não é o Adão, que é o fundador da comunidade, que não é a Josi que está aqui, que é a fundadora da comunidade, que não são eles, porque eles são também assim. Porque através desse carisma, desse chamado, desse apostolado que eles também estão servindo, eles também estão sendo triturados. Então eu preciso olhar e amar. Amar essa comunidade, amar esse carisma, amar o outro que está aqui dentro, que está servindo e que também serve como eu e como você. Quando nós deixamos de olhar para nós e olhamos para o outro, é que acontece esse amor, que acontece essa doação. É que nós vamos nos gastando, nos permitindo a nos gastar por amor. Santa Teresa, ela fala assim, ó, das pessoas das terceiras moradas. Eu acho que tá bom, Adão. Tá bom, Eduardo. Muito obrigada. Eu tenho certeza que toda vez que você vê uma carne moída, que você for preparar uma carne moída na tua casa, você vai lembrar das terceiras moradas. Você vai lembrar que é ali que a gente precisa se gastar. Porque é também no fazer, lá em casa. Assim como Marta e Maria, né? Marta correu para as panelas lá e ficou fazendo. Maria estava olhando para Jesus, contemplando Jesus, ali encontrando com Jesus. Marta, ela só não entendeu a essência da coisa. Por isso que ela estava atarantada nas panelas. Por quê? Porque é fazendo algo que eu também contemplo a Deus. É também fazendo algo lá em casa que eu vou servir esse apostolado. Por quê? Porque Deus me deu uma família. E é nessas pequenas coisas, como Santa Teresinha nos ensina, que eu também vou me purificando. Porque de nada adianta eu abandonar o pecado, viver uma vida de oração, estar servindo um apostolado aqui na comunidade ou na paróquia, seja onde for. Mas se eu não amo lá em casa, se eu não vejo Deus lá em casa, se eu não vivo a caridade e o verdadeiro amor lá em casa com os meus, então ao olhar lá, nós vamos lembrar que ali nós também podemos amar a Deus e servir a Deus. Santa Teresa diz assim, das pessoas das terceiras moradas: essas pessoas das terceiras moradas não receberam a pequena graça do Senhor. Elas não se abriram essa pequena graça de Deus. Tem grande desejo de não ofender nosso Senhor, guardam até os pecados veniais, que já abandonaram os pecados mortais, guardam até os pequenos pecados, os veniais. Gostam de fazer penitência, de dar as suas horas de recolhimento, gastam bem o tempo exercitando-se em obras de caridade para com o próximo, são corretíssimas ao falar, ao governar a sua casa e tudo mais. E é um estado desejável, por certo. Então, ela não está criticando nada disso. Ela vê que isso é o correto. Mas aí ela vem e diz assim, ó. Ela fala da humildade dessas pessoas. Ó, humildade, humildade.
Não sei que tentação me dá aqui. Não posso deixar de crer que falta um pouco dessa virtude a quem dá tanta importância às securas espirituais. O que Santa Teresa ela quer dizer isso? É quando eu dou tanta importância e regro a minha vida para uma vida de oração, para um apostolado, mas eu esqueço da caridade. E a caridade ela caminha junto com tudo isso. O amor ao outro, a doação ao outro caminha junto. Aí você quer algum exemplo concreto disso? Eu também fiquei pensando assim, o Padre Paulo Ricardo, ele diz, ele nos dá um exemplo bem... Eu vivo a minha vida, vivo tudo isso, trabalho, meu esposo chega do trabalho, os filhos chegam da aula e eu estou lá no meu momento de oração. Estou fazendo o meu momento de oração, é a minha conexão com Deus. E o meu filho vem, mãe, eu preciso disso, eu preciso... Não, agora não é a hora. Eu estou vivendo o meu momento com Deus. Eu esqueço da caridade. Eu esqueço que eu também preciso amar o outro. Eu preciso amar Deus ali no meu filho, naquele momento. Então, esse também é um apostolado. A minha família é eu viver tudo isso. É essa humildade de sair dessa regra, que toda regra tem uma exceção. Sair dessa regra, dessa linha que eu tracei, que eu preciso viver tudo isso. Mas aí eu esqueço do amor. Aí eu esqueço da caridade. E se não há caridade, se não há amor, não existe santidade. Não há como adentrar nessa terceira morada. Então que Deus nos dê essa graça, dessa humildade. Qual que é a segunda parte? É quando Deus nos purifica. Essa segunda parte dói também. É o momento que eu estou vivendo tudo isso, estou vivendo aquela vida de oração, estou vivendo o apostolado, mas eu não consigo perceber Deus em mim. Ele permite a purificação, Ele permite a dor, mas eu não tenho o toque da graça, eu não consigo enxergar o toque da graça de Deus. Eu tenho esse toque, mas aos meus olhos, Deus se oculta, Ele se esconde para ver aonde que eu vou, até onde que eu vou. Então Deus me permite isso. Deus permite que eu não enxergue, Ele se oculta. Para quê? Para que eu vá me purificando. E cada vez mais. A primeira parte é onde eu busco a purificação, onde eu vejo que existe uma tendência, que existe uma falha, que existe o pecado em mim, a raiz do pecado. Mas eu busco tudo isso por minha vontade. E a segunda parte da terceira morada é quando Deus me purifica. É quando Ele me permite. Um exemplo, né, de tudo isso é quando eu estou vivendo a vida de oração, eu estou caminhando, eu estou ali, o orgulho vem. Agora eu estou de bem. Eu sou boa, né? E Deus permite que alguém venha e me ofenda e fale mal de mim. Vai doer, mas Ele vai deixar. Ele vai deixar passar por esse gargalo. Ele vai deixar passar e moer. Por quê? Porque Ele quer fazer algo em mim. Porque Ele quer essa humildade. Porque Ele quer trabalhar em mim. E aí eu rezo. Eu busco a Eucaristia. E é lá na Eucaristia que eu tenho esse toque de Deus, porque eu recebo Deus vivo ali, mas eu não consigo sentir, eu não consigo chorar, eu não consigo ter aquela sensação, aquele sentimento, aquele prazer. E é na hora que eu não sinto prazer, é Deus fazendo em mim. Se eu não sinto prazer, é porque Deus está ali, Ele está oculto, Ele está fazendo em mim. Então essa é a segunda parte da terceira morada. E para a gente ir vivendo tudo isso, esse apostolado, Santa Teresa ela fala assim que a maior dificuldade dessas pessoas que estão nas terceiras moradas é
não enxergar a imperfeição. Então veja só, eu não tenho humildade, eu tenho orgulho, eu tenho a vaidade, e eu ainda não enxergo aonde que Deus quer fazer em mim, aonde que Deus precisa fazer em mim. O meu diretor espiritual vai lá e diz assim: não, por aqui você não pode ir. E eu não enxergo que aquilo ali é uma tendência. Eu não enxergo que ali é o Deus que quer fazer em mim. E eu vou deixando de lado, eu vou caindo fora e eu vou retrocedendo na minha vida espiritual. Então, se eu não me permito ser triturada, se eu não enxergo aonde eu preciso, e se eu não, mesmo na ausência de Deus, nessa falta de sensações, eu não persevero, eu vou retroceder. A nossa vida ativa, a vida de apostolado, ela vai ordenando as nossas paixões. O que é isso? É quando eu vou lá, eu vou sentindo essa purificação. Lá na primeira parte, eu vou sentindo essa purificação. E essa paixão desordenada, ela vai tendo uma ordem em mim. Mas eu só vou viver a minha vida de oração se eu viver o apostolado. Elas estão ligadas. A vida ativa depende da vida contemplativa. A minha vida de apostolado depende da minha oração. E a minha oração, ela só vai fluir se eu purificar e se eu ordenar as minhas paixões. Conseguiram entender? Então, uma depende da outra. O meu apostolado vai ordenar a minha vida. Então, não é por acaso que Deus te traz aqui. Que Deus te faz comunidade. Que Deus te chama para o ministério de artes. Que Deus te chama para o ministério Kids. Que Deus te chama para uma intercessão. Que Deus te chama para o ministério de música. Sabe por quê? Porque Ele te quer santo. Ele vai permitir isso tudo. Ele vai permitir a dor em nós. Mas Ele era Deus. Ele foi Deus e Ele é Deus. E Ele passou por isso. Ele sangrou por mim e por você. Ele passou por isso não porque Ele precisava ordenar as paixões dele. Ele passou por isso para mostrar para mim e para você que é assim que acontece e que é assim como o Evangelho de hoje diz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no reino dos céus. Foi para isso que Ele veio nos mostrar, dando o seu sangue, a sua água, a última gota para mim e para você, porque Ele nos quer santo. E eu digo para você: eu quero ser santo, eu quero o céu, eu desejo o céu, eu desejo com a minha alma o céu. E eu espero que você deseje o céu, assim como eu. Que o teu coração arda a partir de hoje de amor por Jesus, com esse desejo de servir, mesmo que sangue, mesmo que não seja a tua escala de tocar um violão, de dedilhar, mas que você diga um sim generoso. Mesmo que não seja o teu dia de servir, mas que o teu coração esteja aberto para sangrar de amor por Jesus e seja um sim generoso. É isso que eu desejo, porque é isso que o meu coração hoje, ele arde de amor por Jesus. E hoje eu gasto o meu dia aqui por amor a Jesus. Não é fácil, não é fácil renunciar às paixões. Não é fácil deixar as coisas que nós gostamos no mundo lá fora e viver dentro de um castelo. Mas Deus nos garante uma coisa: a vida eterna ali
e é felicidade plena. Eu quero convidar você a ficar de pé, a olhar para esse Jesus, que sem precisar, Ele quis se gastar, Ele quis se derramar, Ele quis ser triturado, Ele quis sangrar, Ele quis por amor a mim e a você. E que assim também, a partir de hoje, nós queiramos amar Ele nas pequenas coisas, naquilo que Ele mesmo nos chama através dos nossos irmãos a servir. Às vezes, a minha dor para passar por aqui é uma, mas a tua dor para passar por aqui é outra. Talvez a dor que você sinta em ser convidado para fazer um pão numa comunidade não te custe nada. Uma bolacha, porque você tem o dia disponível, você sabe fazer e está tudo certo. Mas talvez vai te doer quando você precisar doar o ingrediente para fazer esse pão. É ali que Deus vai fazer. Então vá procurar servir aonde vai te doer. Porque só quando doer é que vai surgir efeito. Talvez enroçar lá na comunidade, na chácara, não vai te doer. Porque você tem a máquina, porque você tem o tempo disponível. Mas se você doar gasolina para estar lá e deixar um dia que você pode estar com os teus amigos numa festa, curtindo, para ir servir justamente nesse dia lá na comunidade, isso vai te doer. Então que seja assim. Senhor, dá-me dor. Senhor, me ensina onde que vai doer. Me mostra onde que está as minhas paixões, para que eu me permita ser triturado. E que essa canção ela sirva de oração para nós, porque por muito tempo ela tem sido a minha oração. E é isso que nós precisamos. É isso que Santa Teresa nos ensina. É ser humilde. É olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu não quero nada. Nada além de amar-te e de servir a ti. Que ao ouvir essa oração nós possamos rezar com ela também e abrir o nosso coração. Eu quero convidar você a fechar os olhos. Quero pedir para Maria Isabel ali apagar a luz para nós, porque no momento que nós fechamos os nossos olhos, nós nos encontramos com nós mesmos. Eu não sei você, mas eu só consigo ter essa conexão com Jesus, assim como quando eu tenho na Eucaristia, quando eu recebo Jesus, é quando eu fecho os meus olhos. Porque eu imagino Jesus dentro do meu coração, no mais íntimo, na verdade do meu coração. Porque é ali que Jesus habita. Então que você possa fechar os teus olhos e imaginar esse Jesus. Esse Jesus crucificado. Não um Jesus bonitinho, com uma túnica, mas esse Jesus que está sangrando. Que você possa imaginar esse Jesus. Que Ele está jorrando a misericórdia no mais íntimo da tua alma. E Ele vai revelar, Ele vai mostrar para você aonde que você pode servir, de que forma que você pode servir, e aonde que você precisa tocar e ser purificado. Desejo de ser honrado.
desse desejo, Senhor, de ser aceita por todos, de ser acolhida por todos. Livra-me, Senhor. Que você possa ir soltando a tua voz e tornando uma oração, e fazendo a sua oração, abrindo o seu coração e dizendo para Jesus: Jesus, livra-me desse desejo de ser acolhida por todos, de ser olhada, de ser elogiada. Livra-me, Senhor. Livra-me, Senhor, de todas as paixões desregradas. Livra-me, Senhor, da vaidade, da prepotência, do orgulho, da falta de humildade, Senhor. Me dá essa graça, Senhor. Me dá essa graça de ter um coração manso e humilde como o teu, Senhor. De olhar para o outro, de desejar servir e amar o outro. Me dá um coração que olhe para ti, Senhor, somente para ti, nada mais. O temor de ser humilhado, desprezado, rejeitado, livra-me, Senhor, do temor de ser esquecido, caluniado, injuriado. Livra-me, Senhor, do temor de ser esclarecido, ridicularizado. Livra-me, Senhor. Meu coração, orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, diminua eu até desaparecer, que cresça a tua graça que reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim. É desse temor de ser esquecido. Mas eles fizeram lá na comunidade e eles esqueceram de mim. Eles não me convidaram. Desse temor de ser escarnecido, de fugir dessa purificação. Livra-me, Senhor. Que nosso coração hoje deseje ser amado somente por ti, Jesus. Dá-nos um coração manso e humilde, Senhor, como o teu, porque só assim, Jesus, só assim nós vamos conseguir viver o nosso apostolado. E com a graça de Deus, viver essa morada, passar por esse gargalo que é tão dolorido, mas que Deus nos garante o céu, essa felicidade plena. Amém? Vamos repetir esse refrão. Meu coração, orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, diminua eu até desaparecer, que cresça a tua graça
aproveitarmos cada oportunidade que Deus nos dá, de darmos a vida para Ele, é um privilégio. Vocês já pensaram quando a gente chegar diante de Deus, no momento que nós formos chamados, nós estaremos diante do Senhor e Deus nos mostrar todas as vezes que Ele tentou nos moldar, que Ele tentou nos alcançar, mas o nosso sofá foi mais importante. Você já pensou nisso? Pai, pensa um pouquinho. Todas as vezes que Deus tentou, o que está sendo mais importante, meu irmão? O que está no trono, no lugar de Jesus hoje? E a gente podia dar 1000 exemplos. E, tipo, para mim, não teria nada que poderia ser mais importante. Eu dei o exemplo do sofá. Mas a gente podia dar exemplo assim. Você já pensou? O Senhor mostrar assim, ó, aqui eu estava desejando, aqui eu ia fazer essa purificação em você. E aí você pensa assim, mas aquela pessoa foi mais importante. E às vezes essa pessoa pode ser até mesmo nossa mãe, nosso pai. Mas às vezes elas estão no lugar de Jesus, no trono do Rei no meu coração. Você já pensou o Senhor me mostrar, ó, nesse dia, lembra? Que a gente vai passar toda a nossa história. E o Senhor vai nos mostrar nesse dia. Eu tentei lapidar o seu coração e eu coloquei aquele. Sabe que quando o Eduardo veio. Cadê o Eduardo? O Eduardo deve ter trabalhado no açougue, só pode. E ele desmontou e ele foi tirando, né? Ele foi tirando aquela carne que estava enroscada ali, né? Assim também acontece com nós. Às vezes chegam os irmãos para nós e os irmãos precisam nos tirar, porque a gente está entalando a graça. A gente está entalado e o irmão precisa vir e nos puxar. Às vezes o irmão, sabe como que ele vai nos puxar? Vai nos puxar dizendo assim: ô Guilherme, para de escutar essas músicas, cara. Isso vai te levar pro céu que não. Isso está desviando você de Deus. Ah, mas o meu coração tão magoado e ferido. Ah, Josi, você não tem ideia do que a Josi falou. Pedro, você só para de escutar essas músicas, esse lixeiro aí, você tá ficando com a cabeça no lixão. Ou chegar lá falando assim, ô Nancy, ó, não dá mais essa vida. Até quando, Nancy? Por que e até quando? Por que e até quando? Meu Deus, Shelly, a Josi, olha, eu até estou pensando, mas acho que eu não vou mais ir nos domingos, sabe? Porque agora a Josi se cansa. Para dessa vida, porque até quando? Sabe o que é isso? É aquele irmão desentalando a carne dali. Já não aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu. É aquele irmão fazendo aquilo que o Eduardo estava fazendo no... Vou dar uma ajuda para esse irmão aqui. Vou ter que desentalar ele daqui, senão não vai dar fruto. Né? O fruto está aqui. O fruto, Jesus precisa colher esse fruto de nós. Cada um de nós tem oportunidades. Deus abre um leque de oportunidades. Seja aqui na comunidade, seja lá na minha família, seja no meu trabalho, em todos os lugares a gente está tendo oportunidades. E nós não temos 3, 4, 5 ou 10 vidas para tantas oportunidades. Nós temos essa vida. Então, é um privilégio. Fala aí pro seu irmão. Irmão, é um privilégio, entende isso? Guilherme, é um privilégio, entende, Milena? Você entende, Pedro? Isso que às vezes a gente fica assim, poxa vida, de novo. Gente, é um privilégio. Deus está dando esse privilégio de fazer com amor. De a gente dar a vida, gastar a vida por Jesus. Josi, você tem um privilégio. Privilégio. O que você vai esperar? O que você está esperando? Um dia, toda essa história, um dia, esse dia vai ser lembrado. Você vai recordar desse dia, mas você não vai mais estar aqui. Nós não estaremos mais aqui, talvez eu não vou estar, né? Eu não vou estar mais aqui, mas Deus vai me lembrar desse dia e de tantas vezes que Ele me deu esse privilégio para eu me gastar, para eu dar fruto. Então vamos aproveitar, não vamos deixar mais passar. Deus está dando mil
nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. Muitos reis estão sentados lá. Nós sabemos, na vida de cada um de nós, existem reizinhos. Reizinhos que são, sabe o quê? Como ratos, roedores, vermes, que eles não estão querendo saber da nossa vida. Eles estão querendo nos corromper, nos tirar o verdadeiro rei. Então reina Jesus no nosso coração. O Senhor é rei e precisa reinar na minha vida. Ele precisa, Jesus, eu preciso, porque tem muitos vermes e roedores querendo sentar no trono. E sentando no trono, que é seu.